Olá pessoal, mais uma vez a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viemos aqui como prometido e vamos trazer hoje mais uma vez a palavra iluminada do nosso Deus. E o tema é sobre as leis constituídas pelos homens e a lei de Deus, nós os cristãos, que vivemos crendo no Evangelho. Nós cremos nesse Evangelho como verdade absoluta, nós temos ele como a nossa lei moral, como a nossa lei espiritual, mas nós vivemos em dois mundos, tá certo? Porque a Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus, mas ao mesmo tempo nós vivemos aqui, ainda estamos aqui e devemos sim obedecer às leis constituídas. Até onde? Porque somos cidadãos, no caso brasileiros. Até onde nós devemos essas leis, nós devemos aceitá-las como normal ou devemos obedecê-las, né? Porque a partir do momento que ela afrontar ou ferir a palavra de Deus, nós já não podemos aceitar. Tá certo? Então, à luz do Evangelho, nós vamos trazer aqui de uma forma clara que você possa entender, para que estejamos preparados, atentos a tudo que acontece. Tá certo? Para que não venhamos nós a agirmos de forma inconsequente. A palavra de Deus, ela é clara, ela é verdadeira e absoluta. Ela é inerrante. Ela é a verdade de Deus. Porém, nós sabemos que há três classes de pessoas. Aqueles que acreditam no Evangelho, que somos nós, temos como verdade, cremos no Senhor como nosso Senhor e Salvador, tá certo? O aceitamos o seu sacrifício na cruz do Calvário e ponto. Porém, tem aqueles que a Bíblia chama de insensatos, né? Resistentes da verdade, e aqueles que acham que é um conto de fada, que é um livro que vem trazer histórias que nunca aconteceram, tá certo? Que são fábulas. E não tem ele como verdade. Aliás, criticam aqueles que acreditam, aqueles que creem. Acham que nós somos pessoas cegas, pessoas tapadas e coisas desse tipo. E há um terceiro grupo de pessoas que acredita no Evangelho, sabe que é a palavra de Deus, sabe que Jesus Cristo veio, morreu pelos pecadores para livrar o homem do seu pecado, sabe que a palavra de Deus traz ensinamentos precisos a nosso respeito, porém, ela é só interessante quando ela fala algo direto, algo mais ligado à bênção, que Deus vai fazer isso por você, que Deus é amor, que Deus vai te dar vitória e por aí vai. Mas quando o Evangelho nos afronta, porque o Evangelho, ele nos afronta, ele aponta para o nosso eu, para o nosso pecado, para aquilo que nós precisamos mudar, para aquilo que nós precisamos nos alinhar até para agradarmos a Deus. Aí é erro de tradução. Aí não é bem por aí, não foi essa bem a palavra, essa palavra aí foi dada lá para trás para outras pessoas. Por quê? Porque aquela palavra, esse evangelho, ele traz sim palavras a nosso respeito que nos mostram, olha, está errado. Isso aqui que você está fazendo não procede de Deus. Essas pessoas simplesmente negam o evangelho. Então, o anticristo, ele vai se manifestar ao mundo e ele já se manifestou, na verdade, né? Nós temos vários anticristos se manifestando por aí e, segundo a Bíblia, ele saiu do meio de nós, ele saiu do meio do povo de Deus, tá certo? A própria palavra já fala anticristo, ou seja, é tudo aquilo que tenta substituir o sacrifício de Cristo ou não colocando, ou não deixando o sacrifício de Cristo como suficiente para a nossa salvação. Sempre agrega alguma outra coisa. Olha, Jesus te salvou, Jesus morreu por você, pelos seus pecados, mas você tem que fazer tal determinada coisa. Mas você precisa fazer isso para ajudar, para coisas desse tipo aí. Tá certo? A palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, é a verdade absoluta. Tá? E o apóstolo Paulo, ele sempre vinha nos alertando para que nós não viéssemos a errar, para que nós não viéssemos a ser iludidos por aqueles que trazem fábulas, que criam religiões e trazem preceitos de homens, costumes
que não procedem de Deus, e que nós ficássemos atentos também às leis do mundo, às mudanças que há no mundo, perdão, as mudanças na cultura, mas nós, os cristãos, não podemos mudar, porque o nosso Deus, ele é imutável, né? Nós devemos viver, sim, sempre em observância à palavra de Deus. Eu vou trazer aqui para vocês alguns erros, algumas falhas de homens que nós consideramos sábios, que nós consideramos de Deus, e Deus até permitiu que ficasse aqui expressa o erro, a falha deles, para que nos servisse de orientação, para que nós também observássemos de forma mais atenta para não cometermos o mesmo erro. Eu vou mostrar aqui a vocês, em primeiro lugar, quando Pedro, após a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Judas também morreu, tá certo? Se suicidou. Foi o traidor e se suicidou. O que acontece então? Após a morte de Jesus, Jesus é assunto aos céus, Pedro, juntamente com outros apóstolos, achou por bem nomear um outro apóstolo. De repente você nunca ouviu essa pregação na igreja que você frequenta, onde você vai. Mas Pedro decidiu colocar alguém no lugar de Judas. É uma atitude do homem, tentou colocar. E eles escolheram 2 homens que andavam juntamente com eles, 2 discípulos. Um chamado José, né, que é conhecido como Barsabás, e o outro Matias. E fizeram sorte, lançaram sorte entre eles para ver qual dos 2 Deus estaria escolhendo. Até porque, abrindo um parênteses aqui, apóstolos só existiu 12. Não existiu mais de 12. E quem escolhe, quem levantou apóstolos foi Jesus Cristo, ninguém mais. Ninguém mais tem autoridade para levantar apóstolos. Se existem outros apóstolos por aí, é enganação. Não procede de Deus. Amém? Até porque nós sabemos muito bem disso, que lá no livro de Apocalipse fala dos 12 tronos, né? E dos 24 tronos, incluindo os 12, nós já falamos isso em outro vídeo, os 12 representando a tribo de Levi e os 12 representando a igreja de Jesus Cristo. Tá certo? Ora, aí nós vemos lá em Atos 1, Atos, versículo 1, capítulo 1, o verso 24, logo após a escolha desses 2, eles disseram o seguinte: e orando afirmaram, Pedro, tu, Senhor, que conhece o coração de todas as pessoas, mostra-nos qual desses 2 homens tens escolhido. Ora, quem escolheu? Foi Deus? Não foi eles. Eles escolheram os 2 homens, tá certo? E aí eles oram pedindo isso a Deus. Qual desses 2 homens tem escolhido? Para assumir a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o lugar que lhe é devido. Em seguida, lançaram sorte sobre os 2. Né? Aí eu pergunto a você que conhece o Evangelho, você viu alguma carta, alguma manifestação após Jesus Cristo, após a escolha desses 2, na Bíblia, relatado na Bíblia? Claro que não. Porque não eram esses 2 que Deus tinha escolhido. Deus havia já escolhido alguém para tomar lugar de Judas, até para se cumprir a profecia que a glória da última casa é sempre maior que a da primeira. E quem foi essa pessoa? Paulo, Saulo de Tarso, que veio se tornar Paulo. Amém? Nós podemos ver isso aí lá em Atos 9. Atos 9, quando Deus manda Ananias, um dos seus discípulos, ir orar, porque Paulo estava cego, você que conhece o Evangelho vai se lembrar muito bem disso, e Deus envia Ananias para orar em favor de Paulo. O próprio Ananias temeu, mas vamos ver o que diz lá no verso 15. Porém o Senhor ordenou-lhe, vai, pois a ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e de seus reis, e perante o povo de Israel. E não precisa dizer para vocês, pessoal, quantas cartas paulinas nós temos aí no Evangelho.
comprovando que o 12º apóstolo escolhido por Deus não foi aquele que o homem levantou. Eu estou trazendo isso aqui para você entender que nós, homens, independentes da posição que nós temos, nós erramos, nós falhamos. E até o cristão, os apóstolos que conviveram ali com Cristo, também tiveram essa falha, porque eram homens normais como nós. Por isso que nós devemos estar na observância do Evangelho. Hoje nós temos tantas pessoas enganadas, iludidas, com trocentas igrejas que tem por aí, cada uma pregando a sua doutrina, a sua forma que crê, quando o Evangelho ele é claro e cristalino. E vamos ver lá o que a Paulo fala a respeito de Pedro, um dado momento de Pedro, para mostrar. Eu estou mostrando isso aqui para você entender que nós erramos, pessoal. São homens de Deus, homens iluminados por Deus, homens escolhidos por Deus. Eu estou mostrando aqui para que você entenda. Eu quero que antes de nós iniciarmos nesse vídeo, que serão vários, você entenda que a nossa observância clara tem que ser no Evangelho, naquilo que o Senhor Jesus fala para nós na sua Escritura. Então vamos ver lá o que aconteceu em um dado momento que Pedro também teve os seus momentos de falha. Então vamos ver lá em Gálatas 2 o que acontece entre ele e Paulo, Pedro e Paulo. Paulo dizendo que Pedro estava agindo como um religioso num dado momento. Olha o que ele diz. Quando, porém, Pedro chegou a Antioquia, eu o enfrentei face a face, por causa da sua atitude reprovável. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Todavia, quando eles chegaram, Pedro foi se afastando até se apartar dos incircuncisos, apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. Só para você entender aqui, pessoal, nós precisamos tomar cuidado, senão nós nos tornamos religiosos. E a religião nos faz cometer erros terríveis e nós desagradarmos a Deus por causa disso. Olha a atitude que Pedro estava tendo aqui. E os outros judeus, de igual modo, se uniram a ele nessa atitude hipócrita. Olha o que Paulo está falando a respeito de Pedro. De modo que até mesmo Barnabé se deixou influenciar. Contudo, assim que percebi que não estavam se portando de acordo com a verdade do Evangelho, repreendi a Pedro diante de todos. Pessoal, mais uma vez lembrando você, Pedro é um apóstolo, foi um apóstolo ungido do Senhor. Eu quero trazer para você, através dessa palavra, que você deve, pessoal, não temer em crer somente no Evangelho. Não existe homens perfeitos, não existe santos ou chamados santões, tá certo? Existe sim a palavra de Deus. E nós devemos estar sempre analisando, olhando ponto a ponto, passo a passo, e não ter medo de algo que não procede de Deus, que não está conivente com o Evangelho, imediatamente nós reprovarmos. Nós nos afastarmos, porque não provém de Deus. Tá certo? Eu estou querendo dizer com isso aqui, com essa palavra, o seguinte, que a sua fé, o seu coração, o teu pensamento tem que estar somente em Deus e no Evangelho. A base da sua fé é o Evangelho. A base da sua fé não pode ser a igreja A, B ou C. E nem mesmo você mesmo, porque nós somos falhos. Tudo que nós formos fazermos, quando nós nos estivermos diante de algum problema, diante de uma situação, de uma lei do homem, como eu volto a dizer, que nós somos cidadãos brasileiros, mas de uma lei que vai contra o Evangelho explicitamente, graças a Deus até a data de hoje, nós não temos enfrentado tantos problemas assim, mas esse dia chegará, tá certo? O anticristo usará essas armas para afrontar o povo de Deus. Então, quando você se deparar com esse tipo de lei, com esse tipo de situação, você esteja preparado, sempre voltado ao Evangelho, à palavra de Deus, para que os seus caminhos, para que a sua atitude, para que os seus passos estejam firmados na palavra de Deus. Amém?
no próximo vídeo nós vamos dar continuidade a esse assunto e vamos adentrar em outras muitas questões para que você entenda. Eu quero que ao término dessa introdução, dessa primeira introdução, você tenha em mente o seguinte: não, a minha fé tem que ser somente no Evangelho, na palavra do Senhor Jesus. Você não deve ser de A, B ou C, mas sim de Cristo Jesus. Amém? Espero que você tenha entendido e fiquem todos na paz. E até o próximo vídeo.